3, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Juliana Maria e hoje eu vim dar uma das melhores aulas de história da minha vida pra vocês. O tema da nossa aula de hoje é a história da infância e da adolescência. Eu não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso, mas não é desde sempre que existe a noção, o conceito de ser criança e de ser adolescente. Na verdade, a visão sobre esse indivíduo pequeno que tem uma infância que nós vamos chamar de criança e sobre esse indivíduo que ainda não é um adulto, mas também não é mais uma criança, que nós vamos chamar de adolescente, ela é muito recente. Ela surgiu no século passado, no século XX. Isso significa que na maior parte da história da humanidade, crianças e adolescentes foram enxergados como pequenos adultos ou quase adultos, mas sempre tendo um adulto como referência. Não existia a noção de infância, de criança, de brincar e muito menos da adolescência, dos conflitos, das mudanças corporais. Isso só passou a ganhar visibilidade, as pessoas só passaram a pensar, a olhar e a estudar isso há menos de 100 anos. E exatamente essa trajetória que nós vamos estudar hoje. E isso tudo vai ser estudado por um motivo muito especial. Eu não sei se vocês chegaram a ver em alguma reportagem ou alguém comentou com vocês que no último dia 13 de julho, segunda-feira passada, foi comemorado os 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, chamado de ECA. Eu sei, vocês já devem ter ouvido falar bastante sobre o ECA. Inclusive, o ECA é o motivo de vocês estarem aí dentro, vocês sabiam disso? Porque se não fosse o ECA, vocês provavelmente estariam ali no CDP ou em condições até piores, que era o que aconteciam com as crianças antes do ECA existir. Então, o objetivo da nossa aula de hoje é que vocês consigam reconhecer as diferentes visões que houveram na história sobre o criança, o ser criança, a infância e a adolescência, perceber que nem sempre foi visto da mesma maneira e que essas maneiras como eram vistas foram se alterando, que vocês consigam promover uma reflexão crítica, ou seja, pensar, cheirinho de cérebro frito, lembra? Que vocês consigam pensar sobre a importância do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, e também faz parte do objetivo dessa aula, estimular vocês a se reconhecerem como sujeitos de deveres e de direitos. Então, olha quantos objetivos que nós temos para atingir com essa aula de hoje. Eu espero que a gente atinja pelo menos um ou quem sabe todos eles, né? E o que nós vamos fazer hoje? Qual é o nosso roteiro? Então, depois que terminar esse vídeo dessa professora maravilhosa, vocês vão ver mais alguns vídeos. O próximo vídeo que vocês vão ver vai ser o do historiador Leandro Carnal, tem mais ou menos uns 3 minutos, falando sobre essa invenção da infância no século XX. Depois, vocês vão ver um vídeo também curto sobre o ECA, promovido pela Universidade Federal de Goiás, onde explica exatamente o que é e o que ele prevê. E depois, vocês vão ver um outro vídeo também curtinho, falando sobre meia infância. Quem não tem uma infância inteira, completa, que é sobre o trabalho infantil no Brasil hoje. Senhora, a gente já falou sobre trabalho escravo no Brasil hoje. Tem a ver alguma coisa? Tem absolutamente tudo a ver, porque crianças também podem estar em condições análogas à escravidão. Inclusive, o trabalho infantil, lícito ou ilícito, ele é proibido por lei. Que lei? Entre elas, o ECA. E depois vocês vão ler os textos que estão no roteiro, que falam sobre esses mesmos temas e responder as questões. Só que antes de vocês irem para os vídeos, lerem os textos e responderem as questões, eu tenho umas questões iniciais para a gente começar a pensar sobre o tema. Essas questões, elas são para mobilizar já os conhecimentos que vocês tenham sobre o tema e para que vocês comecem a pensar mesmo. Porque pode ser que tenha algum adolescente aí que nunca nem parou para pensar sobre isso. Então, primeira questão, para você, o que é ser criança? O que você entende por criança? Como que você vê um indivíduo e fala, é uma criança? Segundo, o que é ser adolescente? Hoje a gente sabe que tem uma diferenciação. Então, ser criança é uma coisa, ser adolescente é outra, ser adulto é outra. O que é ser esse adolescente? Terceira, como foi a sua infância? Quais as principais memórias que você tem do ser criança? Quarta, crianças e os adolescentes têm deveres e direitos. Você conhece os seus deveres e direitos?
por lei, o que é um dever da criança e do adolescente e o que é um direito da criança e do adolescente? Se sim, quais? Se não, se você não conhece, por que será que você não conhece? E quinta, você já ouviu falar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente? Se a resposta for positiva, mencione alguns dos seus conhecimentos sobre ele. Então, o que vocês já ouviram falar sobre o ECA? Ouviram falar bem? Ouviram falar mal? O que vocês ouviram falar bem ou o que vocês ouviram falar mal? Então, assim, é uma aula muito bacana que ela tem absolutamente tudo a ver com vocês, que ela tem, assim, mais do que os próprios objetivos da aula, como principal objetivo promover a cidadania, ou seja, que vocês conheçam seus deveres e seus direitos como adolescentes, aí no caso, porque criança não pode ficar privada de liberdade, que vocês entendam, inclusive, o que prevê vocês estarem aí dentro. O ECA é onde está prescrito que adolescente não comete crime, mas ato infracional, por exemplo, lá no seu artigo 112. Então, essa aula tem tudo a ver com vocês, com a realidade de vocês, com o que vocês estão sendo nesse momento, que é privado de liberdade, e com o que vocês estão sendo nesse momento, que é ser adolescente. Eu espero que vocês usem essa aula para refletir, para pensar um pouquinho sobre si, sobre essa realidade que vocês vivam aí dentro e fora daí também, né? E que vocês realmente se permitam aprender alguma coisa com a aula de hoje. Preparei essa aula com muito carinho. Vou confessar que foi uma aula que demorou bastante para ser preparada, porque eu queria que ela fosse o melhor embasada, o melhor fundamentada possível. Porque é muito importante que tanto eu como vocês, que nós enquanto cidadãos, a gente conheça os nossos deveres e os nossos direitos. E isso faz parte da nossa história. Então, se vocês prestarem atenção no que eu falei desde o início, vocês vão entender que nós vamos usar a história da criança, da infância e do adolescente para chegar na atualidade. Ou seja, nós vamos usar a história, mobilizar os nossos conhecimentos históricos para fazer uma reflexão sobre o hoje. Por isso que, como a senhora Juliana sempre diz, a história não é coisa do passado, a história é coisa do tempo e o tempo é passado, presente e inclusive futuro e inclusive o seu futuro. Espero que vocês gostem e é isso!